Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Como Vencer as Drogas. Quero lembrar que é um canal totalmente educativo. E para falar sobre este assunto do vídeo de hoje, eu quero lembrar que eu sou pastor e há 14 anos que eu trabalho de forma voluntária em comunidades terapêuticas, masculinas e femininas, e de forma que eu aconselho, faço o acompanhamento do progresso dos alunos. Então eu tenho muita bagagem, autoridade para falar aquilo que nós vamos tratar hoje. É uma pergunta que algumas vezes os acolhidos ou as acolhidas, as comunidades me fazem e falam: Ronaldo, existem drogas que são naturais, a maconha, a coca, então por que, condenar, ou por que pode ser tão ruim? Então eu vou falar uma coisa muito importante para você hoje que me assiste e que luta contra algum tipo de vício ou conhece alguém que luta contra algum tipo de vício. É importante que ele tenha essa informação. Vamos falar primeiro sobre a maconha. Você sabia que o elemento natural da maconha, aquele que poderia basicamente ser fumado, é a flor da planta, a flor da maconha? Porém, aquilo que é consumido normalmente, aquilo que nós conhecemos, é o prensado. O prensado, ele parece um bloco, né, tipo um tijolo, e aquele prensado da maconha, ele é toda a planta, que pode inclusive ter uma concentração muito grande de um elemento chamado THC, e além disso, esse prensado, ele leva um elemento químico altamente nocivo à saúde humana, que é chamado amônia. Então, quero responder essa primeira pergunta para você. Se você acha que a maconha é um elemento totalmente natural, a planta é, porém o que é consumido normalmente chama-se prensado. E o prensado ele usa inclusive a amônia, que é um elemento químico altamente tóxico e que a pessoa acaba inalando aquele produto. Aí você vai me falar então sobre os produtos semissintéticos, tipo a droga crack ou cocaína. Eu quero falar uma coisa para você. O crack e a cocaína, eles são obtidos através de uma planta chamada coca, onde ali as suas folhas são amassadas. A gente não vai falar sobre o processo de fabricação, porém, tem algumas coisas importantes. Para fabricar a pasta base de cocaína, ou mesmo para que haja ali a pedra de crack, é necessário que este elemento seja misturado com cimento. Você sabia disso? E que além disso é necessário que haja um solvente, que é a gasolina ou querosene. Então, quando você utiliza esse tipo de droga, você está trazendo para dentro do seu organismo cimento, querosene, gasolina. Você sabia disso? Fora que, na maioria das vezes, a pasta base ou a cocaína, ela é misturada com produtos veterinários para que possa render mais para o traficante. Então é isso que você traz para dentro do seu organismo, altamente tóxico. E eu quero falar então sobre as drogas sintéticas. Podemos falar de heroína, podemos falar de LSD, podemos falar dos opioides, tipo fentanil, podemos falar das drogas da linha K, de K2 até K10, sendo a mais comum a K9. Vou falar da heroína. A maior parte, a grande totalidade das drogas sintéticas, elas começaram como remédio. Porém, elas foram abolidas do mercado exatamente porque elas tinham um poder viciante tão grande que elas não demonstraram, que poderiam ser consumidos pelo ser humano. Aí foi um traficante, um químico, eles pegaram aquela fórmula e desenvolveram uma droga a partir daquilo. A heroína, por exemplo. A heroína tem um poder 50 vezes maior do que a própria morfina. E ela é altamente prejudicial para o consumo humano. Podemos falar, por exemplo, das drogas da linha K, tipo K9, que é chamada droga zumbi, e que na verdade é a super maconha. Eles pegam o THC, que é o elemento que traz esse efeito narcotizante dentro da maconha, e ali eles produziram uma maconha sintética. Mas sabia que ele causa erupções na pele e tem um efeito tão nocivo que a pessoa ela tem tanto uma ação depressiva quanto uma ação alucinógena dentro do seu organismo? Nós podemos falar, por exemplo, do fentanil, que tem acabado com a Europa, com a América do Norte, e que ela também, se for utilizada uma dose maior do que 2 miligramas, pode causar a morte da pessoa.
Então, quero deixar bem claro para você que a droga, da forma que ela é consumida, da forma que ela é levada, da forma que a pessoa traz para o seu organismo, não somente tem os elementos que vão te afastar totalmente da realidade, que pode te causar um dano irreversível ao seu cérebro, como também tem os elementos químicos altamente tóxicos que são acrescentados na produção da droga, exatamente para que ela possa render mais, para que ela possa trazer um efeito cada vez mais dependente para o seu usuário e que vão acabar totalmente com a sua saúde. Eu quero lembrar para você que esse canal é totalmente educativo, como vencer as drogas. Quero que você compartilhe este vídeo com alguém que luta contra algum tipo de vício. Deixa o seu like se você tem gostado desse tipo de conteúdo. Inscreva no nosso canal e lembre-se, estou aqui sempre para te ajudar. Graça e paz.